Começando aqui mais um episódio de Erros do Varejo, da Acelera Varejo, com Leonardo Placchini. Acertei. Perfeito. Leonardo Placchini. Eu estava lendo sua história, assim, é tipo um rei do varejo alimentar, quase, assim, já passou por tudo. É, e aí eu queria que você se introduzisse um pouco a história e por que você achou interessante participar dessa conversa aqui, falando de erros que normalmente não, nem todo mundo se sente tão confortável de falar. Cara, quando veio o convite, primeiramente eu queria agradecer, Hum. por trazer essa oportunidade de trazer algumas histórias. Eu acredito que o erro, ele é um grande mestre, na verdade. Então eu sempre enxerguei o erro, Exatamente o que eu acho. Então, estamos alinhados. estamos alinhados. Eu acredito que quem não erra é quem não tenta, quem não age, quem fica esperando as coisas acontecer, quem deixa o medo tomar conta de sua própria vida. E o erro, ele tem gente que confunde o erro ou o fracasso como o contrário do sucesso, mas na verdade o erro ou o fracasso ele é parte do sucesso. E a partir do momento que você passa a ter esse tipo de mentalidade, que foi a mentalidade a qual eu cresci na minha família, você passa a entender que os tropeços fazem parte. Então, é aquela história, né? Ninguém dá um passo à frente sem se desequilibrar e sem errar. Então, uma criança não aprende a andar sem antes cair. Tem aquela fase Então, do empreendedorismo, se você começou com tudo decidido e pronto, você começou tarde demais. exatamente. E tem outra história, né, toda vez que você tropeça, de certa forma você também está caindo para frente, É, certo? tem essa opção também. Você está andando, dentro do tropeço. Então, assim, eu gostaria, voltando aqui, de agradecer pelo convite. Eu aceitei porque eu acredito que o erro, ele é um grande mestre não só para a gente, mas quando a gente, deixa isso transparecer para outras pessoas. Então as pessoas muitas vezes, principalmente o empreendedor, ele quer evitar, de mostrar o que errou, então ele quer mostrar muito sucesso dele, mas por trás desse sucesso tiveram muitos percalços, tiveram, muitos desafios, tiveram, Nem tudo é muito lindo. suor, muito Hum. sangue. Eu sempre digo que para você forjar um ferro, você precisa do fogo, e para você lapidar uma pedra, você precisa tirar lascas. Nenhuma pedra e nenhum ferro são forjados ou lapidados se você não passa por esse processo. E Olha, o erro é parte disso, né, então interessante. e aí dentro do processo, a qual eu passei de vida, né, eu tenho dentro de casa, um pai e uma mãe que para mim são meus grandes mentores intelectuais, meus mentores, de empreendimento. Então eu convivi durante muito tempo com eles dentro de casa falando de negócios. Então, há 25, 30 anos atrás, quando eles começaram, os primeiros negócios através de lotérica, eles já tinham controle. Lotérica? Então eles passaram durante 30 anos com lotéricas, cresceram com uma, 2, 3. E aí você fala: "Pô, mas eles sempre foram empreendedores?". Meu pai, principalmente, eu enxergo que ele teve uma vida forjada ao empreendedorismo por uma questão de sobrevivência. Uhum. Então não existia outra escolha, ele é um cara que veio, do interior de São Paulo, de Rio Preto. Com 19 anos de idade, minha avó teve ele, depois teve a minha tia. Ele não teve um pai presente, apesar dele estar presente fisicamente, mas ele não era mais presente porque ele saiu de casa, tudo. E para não passar mais tanta necessidade, ele precisou, de certa forma, correr atrás do sustento. Eu morava, pra você ter uma ideia, num cortiço. Isso ele me falou esses dias. Ele falou: "Cara, Léo, você sabe como que era a nossa tranca da porta de casa? Que era um cômodo que a gente tinha cozinha, banheiro e sala". Eu falei: "Não". Ele falou: "Cara, a gente deixava uma cadeira deitada, assim, 45 graus apoiada na porta, com uma panela em cima, porque se alguém abrisse a panela caía, e era meio que o alarme da casa, era a panela apoiada, porque não tinha nem tranca a porta, né, era nesse nível, assim". E aí com 6 anos de idade ele precisou sair, pra ganhar o sustento, porque ele não queria mais meio que se humilhar pra pedir comida para o pai, sabe. Tipo, ele falava: "Cara, por que que eu tenho que ficar ligando, sendo que eu posso, de repente, pegar uma coisinha e fazer um dinheiro e trazer, comida pra casa?". E aí, com 6 anos de idade, ele saía na feira engraxando sapato, vendendo revistinha, pegando a para de papel. E aí esse foi o modo operandi dele de vida, sabe. Só com 19 anos, quando ele mudou pra Guarulhos, que foi onde eu nasci, que ele teve a oportunidade de trabalhar como CLT, como almoxarifado. Então começou Uhum. trabalhando com a empresa, mas ele já tinha na veia dele da sobrevivência essa parte empreendedora. Então ele cresceu dentro de CLT, durante 15 anos, 20 anos. Então cresceu nas empresas, foi para Norton, que hoje é a Saint-Gobain.
Então ele chegou a gerente de exportação sem falar inglês, e ele falou isso até pro diretor dele, ele falou: "Cara, tipo, eu não sei falar inglês, como é que você quer me deixar dentro de uma área de exportação, falando com os franceses, falando com o americano e tal?" Falou: "Cara, não, a gente gosta da tua forma de resolver problemas." Então, eu tenho dentro de casa alguém que tem uma história inspiradora, alguém que, Hoje ele fala essas línguas ou até hoje ele não fala? até hoje não fala. Então, resolveu antes, né, pra que falar? Resolveu antes. E aí o que aconteceu? Ele começou a entender que existia algo a mais além da empresa, e foi quando justamente ele encontrou dentro da lotérica uma oportunidade de empreender. E aí foi quando ele começou a voltar. Mas qualquer pessoa pode abrir uma lotérica? Eu achei que fosse não que fosse Existem 2 formatos, né, existe o formato de, licença, que uhum. foi na época que ele conseguiu, um formato quase como se fosse de, licitação, Ah, que aí entendi. você tem que entrar para uma licitação, enfim. E aí ele tinha esse formato de licença que era quase como se fosse um franqueado da Caixa Econômica para operar a lotérica. E as pessoas achavam que ele era meio doido, assim, né, ele e minha mãe. E a minha mãe teve um papel fundamental nessa jornada empreendedora deles, porque, ele era um cara visionário, um cara do comercial, um cara que ia pra cima, e minha mãe uma pessoa muito mais organizada, uma pessoa do processo, processual, de organizar, fazer os arquivos, tudo mais, que é o oposto dele. E os 2 se uniram e eu sempre vi os 2 empreendendo juntos. Uhum. E, cara, sempre dando porrada. Então eu estava lá em casa, falava: "Ô Léo, vamos aí, me ajuda a gente a separar a raspadinha, a telecena", né, e aí com 14 anos, por exemplo, de idade, eu já começava a ajudar eles, mas aquele emprego não remunerado, Sim, sei sabe, do como tipo: é. "Cara, tem uma pilha de telecena que você tinha que separar por título de Nem era trabalho pra capitalização". você, era Era meio começo que família. fazia parte, entendeu. Eu Sim. estava lá em casa, tinha, né, tipo um baú cheio de telecena que você tinha que separar, porque a telecena você faz dinheiro no momento que vence o título de capitalização, que você pega aquilo lá e você vende ele, devolve e transforma aquilo em dinheiro. E as pessoas não tinham muitas vezes paciência de ficar esperando, dar o Como é. tempo do título de capitalização. Então, o que a gente fazia, a gente juntava um monte de telecena, separava por data, ó, esse daqui vence em março de 2000 de 1998, essa aqui vence É. em em abril de 2000. E aí ia separando tal para poder capitalizar e fazer o dinheiro, sabe. Então, eu cresci, vivi nesse meio, vi muitos problemas que, então de erros, assim, né, então, eu acredito que um dos principais erros que eles tiveram ao longo de um tempo, é não acreditar que houvesse uma violência que pudesse, e violência urbana mesmo, que É. pudesse impactar eles. Então tinham situações: "Ah, hoje arrombaram a lotérica, fizeram a não sei quem refém do prédio, fizeram um buraco atrás e eles não tinham um cofre blindado", por exemplo. Então tiveram que ir lá e fazer um cofre, perderam muito dinheiro. Aí: "Ah, eu não preciso de carro forte". Então ia lá, eu várias vezes fui com eles até a lotérica, quando era moleque ainda, cara, era dinheiro às vezes na meia, na cueca, não sei aonde, tal, pra não transparecer e pra ir lá e depositar no banco, entendeu. Então quanto custa essa segurança, Sim. sabe. É porque o caixa forte, cara, É caro. é caro. Só que para o nível, que estava se tornando uma lotérica, que se tornou uma casa de apostas, onde você tinha raspadinha, raspadinha, Mega Sena e bilhete da Federal, por exemplo, para virar quase que como um braço do banco. Você Sim, começou a receber contas, e aí quando você recebe contas, o dinheiro que está lá não é teu. sim. Então quer dizer, você trabalha com volume alto e aí, cara, foi necessário algumas situações difíceis, assim, de quase que tomar tiro, de perseguição de bandidos, E é até dinheiro vivo, né, é a melhor coisa pra se roubar. Nós é, não exatamente, para o bandido é. Então precisou passar por situações dessa, de violência, para que se tomasse algumas decisões de poder, de fato, cara, investir em segurança, porque não é um custo, é investimento, né. Quanto uhum. custa uma vida? Quanto custa você se arriscar a sua própria vida, a vida de um filho, para isso acontecer? E aí, eu acho que um dos grandes aprendizados dentro desse erro foi esse. E aí o que aconteceu? Agora falando um pouco Mas você fala do de aprendizado é saber o que que é custo, o que que é investimento, basicamente. exatamente, que é o custo, que é investimento, e saber que a tua segurança, cara, qual é o preço da tua segurança, entendeu? Principalmente quando você mexe com um nível de dinheiro muito grande na tua mão e que não é teu, Uhum. né. E aí beleza, esse foi um pouquinho da introdução deles para entender da onde surgiu o Léo, né. Aí, eu sei que eles gostariam que desde o início da minha formação eu trabalhasse com eles, mas eu queria seguir uma carreira a princípio minha. Eu falei: "Cara, eu me vejo
trabalhando na engenharia civil. Quer dizer, eu não me via um engenheiro civil construindo prédios, mas dentre as possibilidades, quando você está para escolher uma faculdade e tudo, eu acredito que a engenharia civil estava entre as primeiras, a administração. Pensei em fazer oceanografia, educação física. Falei, Uau! cara, tipo, né? Oceanografia foi longe. Ok. Mais pelo contato da praia, acho que por gostar Ok, de tá bom. praia, Queria né? ter Eu falei, surpreso. mas não tem nada a ver, tipo. E aí o que aconteceu foi que eu fiz engenharia civil, acabei entrando na área, então construí muitos prédios, fiquei residente de obra, então eu gostava dessa dinâmica de não estar muito naquele coisinho de processo, de ver o negócio acontecer. Sabe o Lego que você vai montando peça a Sim. peça, você tem etapa por etapa? Aquilo era a minha realização como uma criança grande, né, uma Entendi. criança adulta, ver o negócio acontecendo. Tanto é que eu participei de mais de 22 torres de construção pela Uau! Gafisa, então eu trabalhei 8 anos dentro dela, e eu via os negócios da família crescendo, porque quando eu tinha 19 anos de idade, isso foi 2003, já revelando a idade aqui, eu tive a oportunidade de morar fora, e aí eu sou primogênito, então eu tenho uma irmã mais nova, e aí é aquela história do ninho vazio, né? Acho que deu uma mexida na cabeça deles. Quando eu voltei de viagem, fiquei 7 meses fora, fui morar na Nova Zelândia, estudar inglês, trabalhei lá durante muito tempo em restaurante. Que Então foi ali normal. comecei, mas lavando o prato, aquela coisa de entrar às 7 da noite, sair às 2 da manhã para fechar o restaurante. Então eu Acho muito engraçado que, tipo, todo muito brasileiro, até de nível alto, vai para fora para fazer o trabalho que você não faria no Brasil, assim, parece que no Brasil estaria errado, lá fora é sim. super ok. E eu lembro como se fosse ontem, assim, sabe, tipo, eu fazendo meu dinheirinho lá fora, eu conquistando meu espaço, eu sentindo na pele, cara, pô, eu tinha panela desse tamanho que eu tinha quase que mergulhado dentro da panela, um monte de coisa. Tá. E você ficar ali, você tinha que entregar limpo. Dia seguinte a cozinha tinha que estar impecável, né, tinha que estar tudo certinho. E 2 horas da manhã estava eu fechando o restaurante, saindo pelo trilho do trem lá na Nova Zelândia. Eu falei, cara, não tem problema de insegurança. Então esse é o legal, você vive o presente sem muito medo de que algo externo possa te causar problema, assim como já tinha causado com meus pais na situação da lotérica. E aí quando eu voltei de viagem, eu falei: "Cara, eu vim determinado", porque fiquei sabendo que meus pais tinham, fechado o Bob's e a Pastelândia ao mesmo tempo. Eles Uau! não eram franqueados do Bob's e Pastelândia, só tinham lotérica, e já tinham 20 anos de lotérica. Eu falei: "Cara, que interessante", né, eu falei, e eu fui para alimentação ali, trabalhei durante 4 meses dentro de Mas eles restaurante. pularam de lotérica para pobre? Continuaram, Eles lotérica, continuaram lotérico mas e eles só adicionaram alimentar ele no meio, ok. sem noção de como ter, não tinha restaurante antes, entendeu? Era meio que Tá. tipo: "Ah, eu gosto de alimentação, eu acho que isso é Eu uma coisa que não como. vai acabar, eu como, gosto da comida e vamos pra cima, né". E aí quando eu voltei eu falei assim: "Cara, eu já tinha feito o meu primeiro ano de engenharia civil, tinha travado para viajar", e quando eu voltei eu falei: "Eu acho que faz sentido eu fazer engenharia de alimentos". Hum. Pedi a minha mudança para engenharia de alimentos, fiz os testes, fiz todo o curso do Bob's, então, eu tinha voltado em setembro, só ia voltar o curso do segundo ano da faculdade de engenharia, no ano seguinte. Eu falei: "Cara, dá tempo desses 3 meses de eu poder me formar aqui dentro", então fiz todos os testes, fiquei quase, 2 meses fazendo, aquela imersão de desde lavar pano, então eu já tinha Uma box tido. oferece isso? Eu não sabia. Sim, na época, hoje ele está um pouco diferente. Hoje Hum. você já tem que ter uma equipe para fazer essa parte gerencial, o franqueado tem também uma imersão dentro de loja, então a gente tem uma loja que é uma loja academia, hoje fica no Shopping Aricanduva, que a gente recebe franqueados para fazer um treino lá de uma semana, passar por algumas áreas específicas, mas na época eu acredito que era um pouco mais Então se eu intenso. comer no Shopping Aricanduva no Bob's, quem tá fazendo o meu hambúrguer pode ser um futuro grande franqueado. Que Exatamente. legal. Já é um cara que já fechou e que está em treinamento para virar. Então a gente recebeu já franqueado de Campo Grande, de Cuiabá, recebemos aqui de São Paulo, da Grande São Paulo também, e a gente renovou esse ano para a loja academia. Então só pode renovar se você mantém um certo padrão de excelência dentro da loja. E aí só voltando para a questão de engenharia de alimentos, cara, não deu certo. Eu falei: "Cara, isso aqui não é para mim". Eu falei: "Não tem nada a ver com você tocar um negócio ou seguir na engenharia civil". E ali eu me formei e foi muito bom, porque dentro da Gafisa, quando eu trabalhei lá, comecei o estágio no 4º ano, eu estava imerso numa empresa de construção civil que tinha muitos processos, a cultura muito enraizada dentro do negócio. Uhum. E isso foi muito importante para os momentos que vinham na sequência, né. E eu acompanhei o crescimento dos meus pais, eu dava um monte de pitaco, eu criei com eles um plano de incentivo para a empresa, porque, cara, de uma passou para 3, de 3 passou para 5,
Então de 2003 até 2013, que foi quando eu efetivamente, entrei na empresa, no grupo familiar, que é o grupo Olakine, cara, a gente chegou a 27 pontos de venda. Só que assim, foi um crescimento quase que exponencial em 10 anos. Só que isso geraram quais os problemas? Falando de erros, né. Uhum. Uma questão de um crescimento muito exponencial em um curto espaço de tempo, com uma organização, Ainda. ainda deficitária, para aquilo que demandava. Meu pai, ele sempre teve a humildade de olhar para o negócio dele, mesmo tendo um faturamento milionário, por exemplo, mensal, e falou: "Cara, a gente tem uma vendinha de esquina". Uhum. Isso por um lado é positivo, porque você acaba, tipo, mantendo a tua humildade, no sentido de, cara, estar com as pessoas, de você, tratar elas de forma humana, de não subir a cabeça. Porém, por outro lado, se você não entende que o teu crescimento ele requer também que você profissionalize o teu negócio, Que não dependa de você. que não dependa só de você, você acaba, cara, não padronizando o teu negócio mesmo estando numa franquia. Uhum. E esse é um ponto que eu sempre bato, por exemplo, dentro das mentorias lá que eu tô com os franqueados, que eu dou a mentoria para eles, eu falo: "Gente, assim, apesar de vocês serem franqueados, de terem uma marca que te dá padrões, que te dá uma cultura muito forte, que te dá um sistema pronto, você precisa também criar os teus próprios padrões, a tua entender qual que é a tua essência como um operador, Hum. como alguém que opera". Então esse foi um dos grandes erros que eu enxergo, que depois obviamente você vai aprendendo, é de você não olhar que existem momentos que você precisa respirar, você precisa botar ordem na casa, você precisa de repente pedir até uma ajuda externa de alguém que já fez esse trilhou esse caminho, para você não precisar sofrer tanto. Eu imagino que seja muito difícil. Você fez tudo. A gente vê muita dessa história de quando o dono volta, né, que você Sim. tentou, tudo é feito do jeitinho dele, aí quando ele bota alguém externo que vem com outra cultura, outro mood, e aí as coisas não quer dizer é tipo, não andam do jeito que a pessoa estava imaginando, com a velocidade ou com o estilo, e aí essa parte do e eu entendo que barriga de dono é importante, mas não dá, a barriga de dono não pode estar em tudo que é lugar, não dá para crescer nesse quesito. Exatamente, tem até uma situação, assim, um exemplo, né, por exemplo, meu pai ele sempre gostou de ser mão na massa e isso é uma das coisas que é por isso que eu falo que ele é o meu mentor do empreendedorismo. Cara, tipo, é um cara que sempre quis fazer e fez, né, ou Uhum. quis fazer e se frustrou por não ter feito. E aí quando tinha um problema, por exemplo, de uma exaustão numa loja de alimentação que é constante ter um problema. Ele gostava de pegar uma linha de ferramenta dele lá, ir lá na exaustão: "Não, isso aqui eu vou fazer, vou pagar aqui 400 pau para o cara vir fazer, eu mesmo faço". Ia lá e ele fazia. Isso por um lado é legal, porque a liderança pelo exemplo de falar que: "Porra, se o seu Luiz, que é o cara, né, tipo, que Ele não continua precisaria sendo estar seu aqui, Luiz. continua sendo seu Luiz", É. assim, tá um pouquinho mais, né, a idade tá avançado, ele tem hoje o advento do Léo e tinha da minha irmã até ela estar no negócio que há 3 anos atrás, que ela participava. Participou durante 12 anos e foi fundamental para esse processo de profissionalização também. Mas ele queria muitas vezes centralizar as coisas nele, por não confiar talvez muitas vezes nos outros, sabe. E aí quando eu entrei eu falei: "Pai, eu vou assumir a parte operacional, parte de implantação de loja, a parte de construção eu conheço, então eu consigo ajudar bastante nesse quesito. Parte administrativa financeira ficava com a minha irmã", isso lá em 2013 quando eu entrei. "Só que eu vou mudar algumas coisas aqui". "É, mas não vai ficar gastando com coisa inútil, né, cara, não sei o quê". Falei: "Olha pai, eu posso até fazer essa parte de exaustão, mas eu entendo que eu também preciso olhar para uma questão um pouco mais estratégica. Que se eu ficar muito focado nisso, a gente vai perder, o embalo, vai perder oportunidades importantes de melhorar nossa gestão, de melhorar", que era uma coisa que eu tinha visto já na Gafisa por ser uma empresa nacional, porém com ações na bolsa de Nova York. Então Aham. lá eles seguiam, pô, ISO 9001, ISO 14.000 não sei das quantas, tinha que ter lá lei Sarbanes-Oxley, então tinha que ter uma matriz de processos e procedimentos para a obra, cara, porque você tinha que ensinar cultura para o cara que era um pedreiro, o cara que era um gesseiro, um cara que tem às vezes uma cultura talvez, menor de vida, né, valores que você precisa ensinar eles. Como que eu tinha que fazer isso? Né, como que eu cheguei a fazer isso? E aí quando eu cheguei na empresa familiar não tinha nada disso. Era uma outra velocidade, apesar de saber da importância de tudo aquilo, pô, você implementar isso dentro de uma empresa familiar que já tem isso que você falou de do dono fala: "Cara, mas eu cresci com 27 pontos de venda sem nada disso. Isso realmente é importante?". Cara, isso aí é besteira, é bobagem.
E aí você fala: "Cara, é bobagem", até você começar a ter problemas de desvio de estoque, até você começar a ver, problemas de pessoas que você até então confiava e começava a te passar a perna, até você começar a ter problemas de lojas que tinham padrões de cara, o padrão do Bob's é o mesmo do Penha para o Aricanduva, Itaquera, Tatuapé, sei lá aonde, para Manaus. Então por que que eu chegava numa loja, tinha um padrão excelente, e numa outra loja começava a ter um padrão zoado, ruim? Porque a gestão não estava homogênea, ela Sim, dependia de pessoas, ou seja, a sim, cultura, ela estava, na verdade, dependendo da cultura da pessoa que estava na loja. é, o sucesso e o fracasso dependem do mesmo item que a pessoa. Exatamente. E aí quando eu falei para ele, eu falei: "Pai, é o seguinte, quando surgir uma questão de exaustão, eu vou entender o que você faz, mas eu vou dar alternativas para os gerentes resolverem isso por eles, porque eles estão acomodados". "Ah, mas isso aqui", então sempre tem uma resistência, Claro. né, da primeira geração, e é normal que aconteça isso, porque é isso que eu construí tudo isso sozinho, por que que eu vou precisar? Eu chamo isso de base de experiência, que é o fato de você vivenciar muito aquilo e ele fazer muita certeza para você, você tem certeza que aquilo vai funcionar para todo mundo, por você ter vivido. Só que você ter vivido é uma análise estatística muito pequena, que é só a sua vida, mas para você é muito importante porque você viveu, né, então. Que é como se você estivesse abrindo mão de valores e da construção que É, você fez, um né. exemplo mais esdrúxulo é tipo um médico, vamos dizer que um médico, conheceu uma doença do Leonardo, só você tem, Sim, mas ele vivenciou muito aquilo, então todo paciente no futuro, ele vai fazer teste para saber se vai ter a doença do Leonardo, porque ele vivenciou aquilo mesmo que estatisticamente é insignificante, sim, esse número, mas não é insignificante para ele, porque ele vivenciou. Então, o fato de você ver aí o olho brilhar do olho da pessoa, por exemplo, ele fez lá na da exaustão, aí viu todo mundo o olho brilhando daquela importância, aquilo tem um valor, importância cultural muito grande, sim. que é diferente de outras pessoas fazendo. Exatamente, exatamente. E aí o ponto foi assim, né, nesse exemplo, para concluir esse ponto, então eu passei a trazer sugestões para os gerentes, falei: "Ó, a gente precisa ter pelo menos uns 2 a 3 fornecedores para arrumar a exaustão. Ah, quanto vai custar? Qual que é o preço para esse problema?". Então a gente começou a meio que criar os processinhos, né, Uhum. tipo, botar no papel, falar: "Cara, se você tiver um problema de exaustão, liga para as pessoas, você me manda o orçamento, a gente vai dar uma estressada nesse orçamento e a gente vai aprovar". E eles começaram a se moldar ao meu modo de gestão, que era o modo, eu costumo ter um modo de gestão, eu acho que cada um tem o seu, né, mas o método, tipo assim, não é delargar, mas é delegar com um controle. Fala assim: "Ó, me apresentei isso assado, a gente toma uma decisão aqui e você toca". E aí hoje, por exemplo, eles não dependem mais do seu Luiz ou do Léo para cuidar de um problema de Mas seu pai exaustão. ainda está no dia a Ele dia? ainda tá, mas ele já se acomodou no sentido de já estar confiando Ah, que bom. dentro, da minha, gestão, né, que hoje eu estou como CEO do grupo Olakini. Então hoje para todas as operações de Bob's, KFC, Casa Balduco, Vila Trampolim, que são as operações que a gente tem Vila hoje. Trampolim eu não conheço. Vila Trampolim é o mais recente, né, eu acabei nem me apresentando, a gente Aham. já foi Mas foi entrando no ótimo, eu adorei esse negócio, modo. né, ah, então assim, a gente começou com o Bob's em 2003, em 2019 a gente entrou para o KFC, Uhum. também fui franqueado da Chili Beans em 2020, no meio da pandemia. Chili Beans. Teve um erro aí que eu vou falar sobre essa questão da Chili Beans que é importante. Depois a Casa Balduco surgiu no fim do ano passado, então estou completando um ano agora, e há 6 meses atrás a gente surgiu uma oportunidade de mudar completamente, assim, do ramo, né, de alimentação, de food service para de serviços e entretenimento, que é o parque de trampolins, que é aqueles parques que a criançada e criança Sem Brasílias, sei como é. mais adulta, eu gosto mesmo de pular no parque, quando vou lá me divirto, né, então pulo com meu filho. E aí é um negócio que está sendo muito interessante, porque é um outro bicho, é um outro negócio, assim, Uhum. sabe, tipo, então, a gente saindo um pouco da parte de Não alimentação tem e exaustão pelo diversificando, menos, né. apesar que tem comida, né, e deve ter exaustão. Cara, não a comida é É, enlatada, também. né, tipo, é refri, o que eu tenho de CMV, por exemplo, é para meia. A meia é um item de segurança, então a pessoa tem que entrar com uma meia, que pode ser do nosso ou não, né, Sim. mas que tem que ser aquela com aquele Mas grude. 80% não leva bem, 80% não leva, então eu tenho o meu CMV em cima da meia, né, imagino. então. E aí voltando assim, né, falando um pouco, dessa história, então a gente cresceu como monomarca, como multifranqueado monomarca durante muito tempo, em 2014 a gente chegou a 27 pontos de venda, só que
ao longo desse tempo, pela falta de profissionalização, poderia culpar o governo Dilma, poderia culpar a chegada do Burger King, que teve um impacto forte lá em 2014, quando ele começou a botar do lado do McDonald's, ele botava do lado do Bob's também. Uhum. E toda vez que ele botava do nosso lado, eu caía 30, o Mac caía 15, então, ou seja, comia um pouco E você, daquele. só para entender, você é master franqueado de São Paulo ou é uma coisa? Eu sou hoje franqueado de São Paulo, Hum. poderia abrir outras regionais, não existe hoje uma exclusividade, existe uma preferência. Entendi. Então, eu vou dar um exemplo no Tatuapé. Eu tinha loja no Boulevard Tatuapé e no Tatuapé existia uma outra franqueada, Hum. que já não está mais na rede. E aí, quando ela saiu, por exemplo, da rede, a gente acabou comprando a unidade dela, que era um sonho nosso integrar o complexo Tatuapé dentro da nossa operação. Então, hoje a gente está na Zona Leste de São Paulo com o Bob's, também estou na Zona Leste com a Casa Balduco e o KFC está na Baixada Santista. Tá. E aí a gente acabou meio que se estruturando. Longe? Pois é, a gente, enfim, são as circunstâncias, né? Quando a gente Oportunidade. entrou no KFC foi antes da pandemia 2019, a gente assinou para estar em São Paulo. Nesse período houve a fusão, fusão não, houve a aquisição da master franquia aqui no Brasil da KFC pela IMC, então ele comprou do grupo Sforza. E quando ele chegou e houve essa compra, a gente estava entrando. Então eles falaram, ó, tudo que é São Paulo a partir de agora é IMC, vocês que entraram no processo de franqueado se vira para achar outra regional e a gente acabou achando que Santos seria... Fofo esse modo. Faz parte, Business assim, né? é business. Business é business. Agora sim, a gente, antes de entrar para o KFC, a gente começou um decrescimento, vamos dizer, do grupo por conta justamente dessas questões mercadológicas, políticas e principalmente por não estar preparado profissionalmente para enfrentar isso, por não ter uma gestão profissional. Então hoje eu reconheço que a gente não tinha o negócio tão na nossa mão, apesar de alguns fundamentos financeiros, que esse é um dos maiores erros que eu vejo assim, quando eu pego, por exemplo, um mentorado que investiu lá 1,5 milhão, 2 milhões num negócio de alimentação, por exemplo, e o cara está 6 meses operando sem um DRE. Eu falo, cara, como é que você sabe que está entrando e o que não está entrando? Se está realmente entrando aquilo que está sendo colocado como venda, se você não tem um DRE, você não sabe qual que é o teu CMV, você não tem controle de estoque, você não tem conciliação bancária, você não tem conciliação de cartões, cara, você pode ter muitos ralos dentro do teu negócio. Você investiu uma grana e o básico, que é aquele erro básico de você entrar em qualquer negócio, pode ser um negócio de 2 milhões, como pode ser um negócio de 100 mil, 50 mil reais. Se você não tem o fundamento básico do que é receita, do que é despesa e do que está sobrando no teu DRE como competência e principalmente no teu caixa. Que as pessoas não sabem fazer caixa ou competência. As pessoas não sabem dividir o que é caixa e o que é competência. Ela acaba quebrando sem saber onde quebrou, Uhum. sem saber o que estava vazando. Então a pessoa acha que vendeu pra caramba. Então... Loja cheia, óbvio que eu tô rico e tá quebrando. Dividiu em 10 vezes, vendeu pra caramba, bombou, vendeu 200, 300, 500 mil na inauguração, só que dividiu em 10 meses, às vezes. Ela fala, vamos diluir para ficar mais... Cara, tipo, você vai vir na competência, pô, você teve um baita de um resultado. Só quando você vai ver no teu caixa, meu amigo, você diluiu tanto o teu recebimento que os teus custos para você comprar para o próximo mês, você não vai conseguir, você vai ter que tirar dinheiro, o teu capital de giro, né? Então, teu capital de giro aumenta absurdamente, teu estoque de dinheiro precisa estar muito maior. E às vezes não está. De curiosidade, para shopping, loja de rua assim, qual é o peso do aluguel? Eu acho que é um dos maiores erros, eu que trabalhei em shopping, as pessoas não, tipo, bota como custo fixo e não faz a conta de entrada de quanto você tem que vender para pagar aquele aluguel e aí vive, na verdade, a única pessoa que ganha dinheiro é o shopping. Cara, eu tenho, assim, dentro da alimentação, né, de food service, que você já tem uma margem baixa. Então, hoje a gente fala de uma margem aí que está de um negócio saudável, porque você pode ter uma margem negativa, Sim, se você claro. tiver prejuízo, pô, você não atinge o teu ponto de equilíbrio. E eu acho que é importante trazer isso, porque tem muita gente que vê o podcast, né, e o que é o ponto de equilíbrio? Ele é o faturamento mínimo necessário para que você pague todas as despesas fixas, que está o aluguel, pode ser que ele vire variável, e as despesas variáveis, que são aquelas que variam conforme você vai pagar. Então, você não paga imposto, por exemplo, dentro de uma venda se você não vende. Uhum. Você não paga royalties se o royalties for variável, se você não vende. Então, esse é uma venda variável. Agora, o que é o fixo? Você precisa ter um mínimo de equipe lá no teu negócio para que ela rode. Você precisa ter o teu aluguel mínimo para que ele rode.
Você precisa ter os teus custos de energia, que seja o ar-condicionado, que a gente considera como fixo, para que ele rode. Então, as pessoas não têm noção desse conceito. Eu preciso vender o quanto? 100 mil para poder pagar tudo e terminar 0 a 0 sem ter que tirar o dinheiro do bolso? Né? Isso quanto é em hambúrguer, as pessoas não fazem essa conta, né? Quanto que isso reverbera em hambúrguer, em milkshake, em panetones, né, que eu tenho que vender todos os dias para que isso aconteça. Uhum. E aí quando você fala Você falou panetone, eu esqueci da Casa Balduco, eu estava imaginando o panetone do Bob's. Não, da Casa Balduco, pô. E aí quando você fala do custo de aluguel, hoje, pela margem estar baixa, então por uma margem líquida de uma alimentação variar entre 5 a 15, 20%, por exemplo, você precisa ter um custo ali que seja no máximo 15% do teu faturamento. Esse é o limite estourando, assim. Então, se eu faturo, por exemplo, 100 mil reais, o máximo que eu posso pagar de CTO com aluguel é 15%, porque tudo aquilo que vier acima desse valor é um valor que vai estar comendo diretamente da tua margem do teu negócio. E aí, obviamente, ele vai alargar o tempo que você vai receber esse dinheiro de volta, porque quando você faz um negócio desse, você tem que estar sempre pensando qual que é o retorno, o prazo de retorno para esse dinheiro voltar para o meu bolso. Então, se eu paguei 100 mil reais agora num negócio, quanto tempo ele vai demorar para voltar no meu bolso? 20 meses? Então, você vai ganhar ali para 20 meses, vai ganhar, dá 5 mil por mês, por exemplo, né? Vamos colocar. Só que se você paga, entra já numa negociação ruim. Se você erra na negociação com o shopping, se você não estressa essa negociação, se você não faz a conta certa do potencial de venda daquele ponto para aquilo que pode vender, cara, você já vai entrar perdendo o jogo. E a parte de custo de oportunidade, será que as pessoas fazem ou não fazem? Por exemplo, sei lá, estamos com 100 mil, Tá? são 13% de juros, 12%. Você está deixando de ganhar 12 mil reais por mês se esse dinheiro ficasse paradinho. Sim. Eu acho que as pessoas não botam isso na conta porque senão dói muito, né, na hora de fazer a conta. Hoje assim, com juros elevados, ele dá uma segurada no investimento. Por quê? A pessoa faz justamente essa conta. Então ela vai investir, por exemplo, 100 mil reais. Se ela deixar o dinheiro parado, vamos hipoteticamente falar que ela rende 1% ao mês, ele vai ganhar lá 1.000 reais por mês sem fazer muito esforço. Aí ela vai e fala assim, pô, se eu investir 100 mil reais agora no negócio para ele retornar em 2 anos, você está falando de ter 50 mil reais por ano, vamos botar 4,5, 5 pau por mês. Você está falando que ele está rendendo, em vez de ser 1%, ele está te rendendo por mês de 3 a 4%, ou seja, 3 a 4 vezes mais do que você deixar o dinheiro parado. Porém, você vai ter o trabalho. Você vai Vai ter ter o os trabalho de outros. fazer o negócio ir, você vai ter um passivo, tudo mais. Então, esse é um preço a se pagar. Uhum. Eu digo, existe um preço a se pagar para você ficar parado, rendendo aquilo que a renda fixa te dá, e existe um preço a se pagar para o investimento em franquias, né, em negócios desses. Tá? Então, em geral, você acha que o pior problema de quem está de negócio é fazer conta? Na verdade, em geral, eu percebo que cada vez mais é isso, né? É tipo sonho versus fazer conta, e às vezes matemática não acredita em sonho, né? Então, tipo, O brasileiro tem a cultura de não ter esse estímulo ao empreendedorismo, de não ter o estímulo à educação financeira. E eu acredito que isso é um dos grandes motivos da gente não ser estimulado, da gente ter até uma certa preguiça de fazer isso, sabe? sim. A gente tem preguiça porque a gente não sabe. Tudo que a gente não sabe dá trabalho. E ao dar trabalho, a gente fica nesse ciclo vicioso. Aí surge uma oportunidade num ponto incrível que você não. Ou num ponto ruim, às vezes de um shopping bom, que você fala, nossa, oportunidade incrível, lá no Itaquera, que é um shopping de alto fluxo, só que quando você vai ver o ponto, às vezes num ponto Essa escondidinho. parte de ponta é incrível, né? E aí errou no ponto, meu amigo. Acabou. É, Acabou. os corredores, tem os corredores mágicos que você não tem como dar dinheiro ali, se não for serviço, se não for procura. Exatamente. E aí entra um outro ponto que a galera se ilude, né, que é o erro clássico de franquias, por exemplo. Então, a gente está nesse mundo de franquias, eu recebo muitas perguntas lá na rede social, o cara fala assim, Léo, pô, quando você está numa franquia, você não precisa mais trabalhar ou você precisa ter um trabalho melhor? Eu falo, cara, esquece isso, velho. Não existe. Jogar que empreendedor não trabalha é uma comédia. Não, mas assim, é uma ilusão, entendeu? É uma ilusão, a pessoa se ilude. A franquia, eu já tive negócios próprios, isso em 2017 a 2019 eu eu participei de um negócio que já estava aberto, então eu entrei como sócio de um empório sem glúten, sem lactose, Sim. aquela coisa mais fitness e tudo mais. E ali eu tive uma experiência incrível, eh eh,
achei que fosse parecido como franquia, mas, cara, entendi que a franquia ela te entrega, você paga os royalties, a taxa de franquia, para ter o quê? Para ter já uma marca consolidada, para ter um sistema já equacionado, para ter um público já definido, para ter fornecedores pré-definidos, para ter tipo uma equipe de marketing que trabalha para você trabalhar nas sazonalidades que existem no mercado, para te entregar um protótipo praticamente pronto. E quando eu tive esse negócio próprio, que eu participei, cara, eu vi que todo esse processo ele já é entregue pela franquia. Uhum. Porém, um negócio próprio, você ainda vai ter que botar tudo aquilo que você vai precisar botar quando você assume uma franquia, que é a gestão de pessoas, que é a gestão dos processos em si do negócio, não dos processos operacionais, mas do seu processo administrativo, que é a gestão financeira do negócio. Eu tive a oportunidade esse ano de estar lá em. Fora a marca, né, que as pessoas procuram pela marca em si. Fora a marca já está construída, você entendeu? Então, na verdade, assim, você precisa ter conceitos básicos financeiros, de gestão, de liderança, tudo mais para você aplicar no teu negócio, mas a franqueadora pode até te dar ferramentas para isso. Mas quem precisa arregaçar as mangas e botar a mão na massa é o franqueado, não Sim. tem jeito. Por mais que ele tenha gerente, tenha uma equipe gerencial dentro da loja. Então, essa ilusão é um grande erro de quem entra, por exemplo, numa franquia, sabe? Acho que a gente até passou do tempo, assim, a conversa boa vai indo. Se você quisesse mandar uma mensagem final para quem está começando no varejo, assim, o que que você acha que é, por favor, aquele, por favor, olhe isso, Tá. para não passe pelo que eu passei, basicamente. Cara, é incrível como passa rápido realmente, né, pra mim, assim, reviver essa história ainda dá aquela impressão que faltou É, muita coisa, né, sim. tipo, de ser dito, mas, cara, não vão faltar oportunidades pra gente conversar. O que eu diria para as pessoas que entram no varejo, é que elas tenham um mínimo de conhecimento, para entrar num negócio que seja de alimentação, que seja vestuário, para que elas procurem ambientes que já sejam fluentes em varejo. Então, que ela procure, por exemplo, um Hum, acelera varejo, mesmo que ela não tenha um negócio de varejo, que ela possa conversar com as pessoas que fazem parte desses mercados, que ela possa conversar com pessoas que já estão no ramo há muitos anos, que ela possa conversar com mentores, que pague mentores, por exemplo, que isso foi uma coisa que eu aprendi, é que os ambientes eles moldam novos comportamentos, eles trazem novas capacidades e eles fazem com que a gente quebre crenças que nós nem sabemos que temos. Então, verdades buscar absolutas. as verdades absolutas que nós criamos, né? Ah, putz, ser empreendedor é você explorar alguém. Cara, não existe isso. Ser empreendedor é você criar uma oportunidade de você crescer e levar outras pessoas com você junto. Deixar muito mais gente rica. Tipo, você faz mudar a vida de muito mais gente. E hoje, né, a gente vê em novela tudo, tem essa visão meio maléfica Sim, de quem empresário baseado no 10% que teve dinheiro, né, ter todos os 90 lá, não, mas sim, esse é tipo, meu Deus, né, tipo, exatamente. valorize o empreendedor, valorize, o projeto local e lembra que até em empresas grandes tem pequenos empresários atrás que tá dependendo daquele projeto. Eu só trabalhei em shopping, eu vi muita empresa grande, franqueado grande, fechando, Sim. às vezes não é só marca, envolve muita coisa. Resumindo, o que eu diria é assim, continue aprendendo, Uhum. nunca se feche, mesmo que você comece agora e continue aprendendo, se você tem 20 anos, continue aprendendo, que o que cega a gente são os pontos cegos e a nossa arrogância, muitas vezes quando a gente atinge um sucesso, atinge algo que nos dá um novo patamar de vida. Esteja em ambientes que te desafiem, então se você é a pessoa melhor da mesa, você está estagnado na vida, buscar ambientes que você seja eu sempre busco estar em mesas que eu sou mais ignorante, que é onde eu vou aprender mais. E valorizar as pessoas, porque se a gente não valoriza as pessoas que estão lá batalhando domingo a domingo, das 10 às 10, se você não valoriza essa mãe de família, esse pai de família, que está ali abdicando de um fim de semana para trazer esse crescimento para a tua empresa, para o teu negócio, cara, não adianta você querer que ele vai valorizar o cliente, porque se você não valoriza o seu cliente interno, que é o teu funcionário, que é o teu colaborador, que é o teu time, cara, o sorriso é aquele sorriso da boca para fora, porque por dentro ele. No fundo, volta a ideia do seu pai da exaustão, é tipo essa mensagem que fica e que ajuda na cultura como um todo, né, não precisa Total. ser você tocar, mas saberem que você poderia tocar, muda tudo. Sim,
É isso aí. Putz, foi muito boa a conversa, cara. Eu Eu que adoro o agradeço. ramo de alimentação, que eu acho muito incrível. Eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que está aí, nos assistindo. Já ouvi os primeiros episódios, estão incríveis, então convido o pessoal a ver os outros episódios. Cada história, cada erro Você é um aprende uma novo coisa diferente. aprendizado. Então eu tentei, de certa forma, trazer alguma Não, foi história, ótimo, erro. acho que trouxe muita Espero que coisa. tenha contribuído aí, tá bom? Muito legal, parabéns pela história aí. Eu que agradeço.